Boa noite. É uma história recorrente no verão brasileiro, mas dá a impressão de que a nossa sociedade não aprende nunca. Um acidente envolvendo um jet ski tirou a vida de uma menina de 3 anos no litoral de São Paulo. Além da imperícia do condutor, dessa vez um adolescente, essa é mais uma história de negligência de muitos outros. Vamos a mais destaques desta segunda-feira de carnaval. Aumenta o número de motoristas pegos em blitz da lei seca depois de beber além da conta. Rodovias federais têm mais de 120 mortes nos 3 primeiros dias de carnaval. Estudo do Hospital das Clínicas relaciona a vida em grandes cidades como São Paulo a distúrbios psiquiátricos. Gravidez segura, vida saudável, a importância do pré-natal abre nova série de reportagens especiais no Jornal da Cultura. O Carnaval das Escolas de Samba no Rio, primeira noite, tem Clara Nunes, Cândido Portinari e Joãozinho 30. Em São Paulo, a disputa no grupo de acesso para brilhar entre as principais no ano que vem. A nossa bancada tem hoje a participação do advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e do historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. Mande o seu comentário ou pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Menina de 3 anos morre atropelada por um jet ski no litoral de São Paulo. A polícia identificou o piloto, um adolescente de 14 anos. Ele deve prestar depoimento ainda nesta semana. O corpo de Graziele Almeida Lanes foi sepultado na manhã de hoje em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, a 145 quilômetros da capital. As imagens postadas na internet mostram a família na praia de Guaratuba, em Bertioga, litoral norte do estado. A menina de 3 anos nunca tinha ido à praia. No final da tarde de sábado, Graziele fazia castelos de areia com a mãe, quando foi atropelada por um jet ski. Segundo testemunhas, 3 adolescentes trouxeram jet ski até a praia. Um deles subiu no veículo e acelerou. O garoto caiu. O jet ski saiu desgovernado até a areia, onde a menina Graziele brincava com a mãe. Graziele sofreu traumatismo craniano e morreu a caminho do hospital. O adolescente que estava no jet ski fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na quinta-feira, o adolescente que pilotava o jet ski deve prestar depoimento, mas como é menor de idade, não será preso. Um juiz vai decidir a punição. Quem entregou o jet ski para o garoto também pode ser responsabilizado. Se algum maior contribuiu para o fato morte, cedendo o jet ski, autorizando este menor a pilotar este veículo, esta embarcação, sim, será instaurado inquérito policial e será ouvido e responsabilizado também. Menininha. Olha, vendo essa matéria, assim... Eu imagino a dor dessa família, dessa mãe, eu acho que não se recupera mais. E assim, olha, Ayrton, acho que tem ali, eu estou aqui com a lei da Marinha, que são o que precisa e tudo mais, a punição por responsável do jet ski e tal. Mas assim, o impulso que me vem assim, é que tinha que ser preso. Esse moleque tinha que ser preso, o pai, a mãe, todos os ancestrais dele. Porque é de uma brutalidade. E esse moleque saiu ainda um covarde, ainda fugiu. Quer dizer, ele deve ter ali o abrigo da família para se comportar dessa maneira tão covarde, feito um rato, né? Feito um verme. Olha, eu não sei, eu acho que a pessoa não se recupera mais de uma perda desse tamanho. Eu acho que tem uma questão que eu queria comentar rapidamente, que nós temos vários fatos que foram acontecendo nos últimos anos e justamente no verão, semelhantes a esse e tal. Eu acho que nós temos já, o país redemocratizou há 25 anos, sem leis, tal, uma Constituição melhor da nossa história, mas há certos valores, acho que transcende a questão institucional, são valores das famílias. Certamente quem fez isso sempre pensa o seguinte, o meu pai tem poder político, econômico, o meu pai é bem relacionado, ou aquela pessoa, você sabe com quem você está falando, porque isso é muito grave, isso se repete, e é irresponsabilidade da família. O menor, evidentemente, está coberto pela legislação existente. Agora, eu sei, Vila, mas 14 anos, você já dá, você quando você entende que o mundo é mundo, você já sabe que você não pode ser um canalha, sair de helicóptero com a família. Mas aí não foi ele que decidiu, aí é a família que decidiu. Mas por isso que eu estou falando, tem que ser, esse menino tem que ir para a Fundação Casa, sei lá para onde, os pais têm que ser presos, os ancestrais, porque
porque não é possível uma situação dessa. É muito brutal. Eu queria fazer uma observação no que diz respeito à fiscalização e quem é que é responsável pela segurança dos banhistas nas praias. Nós pagamos guardas de segurança, as prefeituras pagam salva-vidas e a Marinha tem o dever de policiar o litoral. Além disso, a Polícia Militar também tem esse dever. Não se vê essa atividade sendo executada de nenhuma forma. Você não vê um guarda-marinho, um sujeito que é um salva-vidas ali para proteger as pessoas. Se tem um jet ski e tem crianças próximas, ora, é a mesma coisa que você ter uma arma mortal, um revólver, e você ter alguma possível vítima do lado. Não é possível que não haja um policiamento, que não haja uma prevenção contra esses acidentes. Agora, repete-se a mesma história de sempre. O criminoso se omite, foge e agora temos que lembrar que a responsabilidade do proprietário do jet ski em ter permitido o acesso a esse jet ski. Assim, o exagero, mas assim, o destempero, porque realmente é muito duro. Não, é uma coisa dura, como você falou, quer dizer, isso aí acaba a vida de uma família, tá? Isso vai ser lembrado para sempre. Agora, imagina se essa questão você sabe com quem você está falando, se um guarda, um salva-vida que tem que pular. Fugiu de helicóptero. Ele tem de chegar no jet ski e falar assim, mas essa pessoa tem a documentação, pode estar fazendo... Há certos impedimentos no Brasil que foram criados por uma tradição recente, que é da longa duração brasileira, que não é ainda uma república democrática. Porque se um salva-vida que está passando por lá, vê, por exemplo, 3 adolescentes, como foi o caso, levando o jet ski, e fala assim, mas espera, você não pode fazer isso. É preventivo. Agora, pode ser que tenha até ocorrido de um que fez isso, e depois acaba sendo advertido, porque aquele lá, o dono, para sair de helicóptero, você imagina o poder econômico que essa pessoa tem. É verdade, você tem razão. Ele saiu de helicóptero de dentro do condomínio. Esse acha que pode fazer tudo. É um condomínio privado, tem regras próprias. Devia ter, dentro dessas regras, a proteção dos banhistas. Claro. O proprietário desse condomínio, ou a empresa que criou esse condomínio, ou o síndico desse condomínio, tem que ser chamado a informar qual é a segurança que ele dá aos banhistas que frequentam a sua praia. Aqui, olha, segundo a nota de esclarecimento da Marinha, a pessoa tem que manter distância da praia, né, dos banhistas. A pessoa deveria ter, entre as principais infrações cometidas na água, mesmo trafegar com a embarcação sem ser habilitado, como é esse caso. Mas se você não sabe o que é um jet ski e qual a legislação para esse tipo de equipamento, o Jornal da Cultura explica. O jet ski é uma espécie de motonáutica movida a jato propulsão. Há diversos modelos com variadas potências, mas alguns são capazes de atingir velocidades acima de 140 km por hora. No Brasil, para ter e guiar um jet ski, o proprietário precisa ter mais de 18 anos, registrar o equipamento na Capitania dos Portos ou em uma delegacia de polícia e providenciar uma documentação específica, a carteira de habilitação de amador. A legislação diz que autorizar um menor de idade a guiar um jet ski é infração grave, com multa de R$ 40 a R$ 3.200. No litoral, o jet ski só pode andar em velocidades mais altas a partir de 200 metros da praia. O limite de velocidade antes desses 200 metros é de 3 nós, o equivalente a 6 km por hora. O problema, assim como acontece em tantas áreas do Brasil, é a falta de estrutura da Capitania dos Portos para a fiscalização. Exatamente. Aqui, olha, tem uma pessoa no Twitter que fala: cadê a polícia que não impediu esse menino de fugir dessa praia na hora que aconteceu o acidente? Até chegar os pais, os responsáveis por ele. Isso demorou, quer dizer, se não for, deve ter ocorrido um intervalo relativo de tempo e tal, né? Agora, vamos seguir esse caso. Eu acho que é importante muitas vezes é pegar um caso exemplar triste como esse, grave como esse, e a gente seguir e ver o que vai acontecer. Vai ser feito um inquérito, né? Depois isso daí vai ser enviado à justiça e tal. Ver o que vai acontecer, ver se alguém vai ser punido, porque pode acontecer de ninguém ser punido, né? Como então, foi o caso do Lars Grael, né? O caso do Lars Grael foi terrível, tal, e esse se repete todo verão. Parece que a gente não pode mais ir à praia. Já imaginou alguém levar seus filhos? Não, gente, assim, agora também, desculpa, Vila, mas assim, esse negócio de jet ski é uma coisa horrorosa. Eu tinha que lançar uma campanha. Eu odeio jet ski, porque esse jet ski é barulhento, é uma coisa que as pessoas esquecem, perdem o limite, avançam onde não poderiam estar transitando. É ridículo esse negócio de jet ski na praia. Tinha que ter um local, um ancorador, de onde eles fossem obrigados a sair
e um limite da praia até o local no mar onde tem que circular. Mas as pessoas, uma zona de segurança. Eles querem ficar se exibindo. Não, acontece que você pode levar o seu jet ski no seu trailer até a praia, você pode entrar com o trailer dentro d'água, você pode tirar o jet ski, enfiar o jet ski na água, pode sair dali, pode voltar para ali. Isso tem que ser mudado. O jet ski tem que, como um barco, tem que sair de um ancoradouro. Do ancoradouro e não pode chegar próximo da praia até 200, 300 metros. Essa legislação, se ela não existe, ela tem que ser feita. E se ela existe, ela tem que ser cumprida. Olha, e o número de mortos nas estradas federais nos 3 primeiros dias do feriado de Carnaval caiu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal, de sexta a domingo, 122 pessoas perderam a vida em 1.984 acidentes, contra 135 mortes em 2.732 ocorrências no mesmo período de 2011. Em Goiás, a polícia investiga o acidente entre 2 ônibus na BR-153, que deixou 15 mortos e 60 feridos no sábado. Segundo testemunhas, um dos veículos teria invadido a pista contrária numa ultrapassagem irregular. Chovia forte no momento da colisão. Em menos de 24 horas, uma estrada na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou 2 acidentes com vítimas fatais. Na noite de sábado, 4 pessoas morreram entre os municípios de Missal e Santa Helena. No domingo, mais 4 mortes no mesmo trecho. A mistura entre álcool e direção fica ainda mais perigosa agora durante o Carnaval. Para piorar a situação, muitos motoristas conseguem driblar a lei seca, se recusando a fazer o teste do bafômetro. Durante o Carnaval, os motoristas que passam pelas estradas paulistas são convidados a fazer o teste do bafômetro. Com esse aparelho, não é preciso soprar. A presença de álcool é identificada no hálito. Tem que ser feito, né? Porque o abuso, infelizmente, de alguns motoristas aí que dirigem pelas estradas, em beber nas estradas, causa muito acidente. Se nas estradas a responsabilidade parece falar mais alto, o mesmo não se pode dizer dos motoristas que permanecem na cidade. Só um golinho passa. Mas de golinho em golinho, a dosagem alcoólica pode superar o que está escrito na lei. Até 0,1 decigramas por litro de álcool detectado no bafômetro, o motorista é liberado porque está dentro da margem de erro do aparelho. Entre 0,2 decigramas e 0,6 decigramas por litro de álcool, ele sofre sanções administrativas, como multa de R$ 957,70 e a suspensão da carteira de motorista por 12 meses. Quem for pego com dosagem acima de 0,6 decigramas incorre em crime, responde processo e pode ser preso com pena que varia de 6 meses a 3 anos de reclusão. Essas pessoas que infelizmente ainda fazem essa prática, não sabem a noção do perigo que elas estão correndo, principalmente em relação aos acidentes graves, aqueles que ocorrem evento morte. Uma das explicações para esse quadro é que muitos motoristas se valem do princípio constitucional de não produzir provas contra si próprios e se recusam a fazer o teste do bafômetro. Nesse caso, fica muito difícil comprovar a embriaguez diante da justiça. Se não é possível alterar a Constituição, resta mexer no texto da lei seca. O desafio é criar mecanismos para que se possa comprovar a embriaguez do motorista, mesmo se ele se recusar a fazer o teste do bafômetro. A Ordem dos Advogados do Brasil quer apresentar um projeto de lei que permita a realização de um exame clínico feito por um médico. Um médico junto à Blitz ou um médico num posto de saúde próximo a esses locais que podem atestar em poucos minutos, através de um exame clínico apurado desse especialista, se aquele indivíduo está ou não embriagado ou com sinais visíveis de embriaguez. Ayrton. Existe na Câmara dos Deputados um projeto que criminaliza a conduta, criminaliza de maneira crimidoloso a conduta do motorista ou embriagado ou mediante efeito de tóxico ou de drogas, criminaliza e dá penas severas, muito severas. E também faz com que, se aprovado esse projeto, o cidadão possa ser conduzido ao local para fazer os exames. O que hoje existe é uma barreira legal. Você não pode obrigar o motorista que visivelmente está embriagado e não pode conduzi-lo até o Quer dizer, no fundo, a gente está falando que dessa lei branda e... o problema é esse. A lei vai ser agravada, a pena mínima deverá ser de 6 anos, como se fosse um homicídio.
em caso de morte, ou lesão corporal, em caso de, enfim, eu só quero misturar os assuntos aqui, Vila, aqui, da história da menininha que morreu com o motorista lá do jet ski. Aqui no Twitter tem muita gente comentando e a propósito da lei que a gente está falando, o J. Campos fala assim, olha, o menino fugiu de helicóptero, deem graças a Deus se sua mãe, a mãe da criança, não for condenada a ter que pagar o conserto do jet ski. Porque todos não são iguais perante a lei. Você vê como que a Constituição é lida conforme, quer dizer, nesse caso, quer dizer, no caso do bafômetro, ele invoca o direito constitucional. Você não pode produzir provas contra si próprio. Aí, no episódio tristíssimo da morte da criança, aí você vê que não é aplicado o princípio constitucional, que todos são iguais perante a lei, porque há uns que são mais iguais que outros. Quais são os mais iguais? Os que fogem de helicóptero e sequer prestam socorro. É isso mesmo. E ainda o Ângelo fala que permitir o uso do jet ski em praias de banho é o mesmo que se permitir uma corrida de motocross em pista de caminhada. Concordo totalmente. Bom, olha, tem tanta gente escrevendo aqui. Tem que explicar uma coisa sobre esse direito constitucional de não produzir provas contra si próprio. Ou seja, significa que você não é obrigado a ter nenhuma atuação, ou seja, soprar um instrumento qualquer, você tem que fazer um ato voluntário para fazer isso. Agora, não há impedimento nenhum constitucional se alguém preso em flagrante, embriagado, após um acidente de trânsito com vítimas, seja conduzido até a autoridade médico-legal e essa autoridade constate o estado de embriaguez. Agora, os sinais exteriores que são visíveis. Assim, eu acho que é o nosso papel aqui ficar batendo nessa tecla até as coisas melhorarem, porque é o papel, né, nosso, da imprensa, da mídia, mas eu concordo com o professor Luiz aqui, que ele fala, parece uma reprise dos jornais de anos anteriores, essas matérias sobre bebidas. Quer dizer, a gente está aqui sempre falando, é quase um mantra, né? Porque não há punição, a punição ela é pedagógica em qualquer país. Parece que só que no Brasil que não é. Veja que no Rio de Janeiro, políticos, celebridades do futebol, artistas, vários se recusaram a fazer. O que aconteceu? Ninguém viu o Aécio Neves. O Aécio Neves, teve artistas lá que foram... E aconteceu o quê? Olha o mau exemplo. A pessoa vê isso... O outro na rua fala, mas eu também não. E aí vai em sequência, fala, eu posso beber. Se o outro bebeu e não aconteceu nada, por que eu não? Quer dizer, isso que é terrível, é um mau exemplo, porque você não tem já uma punição imediata. Você acha que esse menino de 14 anos ou a família, eles vão ter alguma punição que é o que a gente espera? Acho que todo mundo que viu essas imagens hoje espera que essa família seja punida como merece, né? Assim, como deveria ser pela gravidade do que aconteceu. Não vai. Dia decisivo para a Grécia. Os ministros europeus se reúnem hoje para definir se liberam ou não o pacote de ajuda de 130 bilhões de euros ao país. Nas ruas de Atenas, mais protestos contra os cortes fiscais e a ajuda financeira externa. Com faixas e cartazes, os gregos protestaram contra as medidas de austeridade e a União Europeia. Não importa o dinheiro se o país não reagir, disse este professor aposentado. Este homem, desempregado, foi além. Os europeus deviam dizer a verdade. Esses cortes não vão levar a nenhuma reforma. No sábado, o gabinete grego aprovou medidas extras de cortes para receber um empréstimo de 130 bilhões de euros. A aprovação foi uma formalidade. As medidas mais importantes já tinham sido fechadas na semana passada. Elas incluem a redução de salários e de benefícios e 15 mil demissões no serviço público. Olha, gente, nem vou parar para falar da Grécia, que a gente está com o tempo estourado, só registrando aqui o que a Janaína fala sobre ainda o jet ski. Ela fala, e a justiça não vai processar a família? Por que se apresentar só depois do feriado? E o Ayrton está achando que esse menino poderia ter bebido, então um flagrante, né, que poderia ser registrado ali. O Jornal da Cultura começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre gravidez. Hoje nós vamos falar do pré-natal, um cuidado que a mulher deve ter assim que descobre que está grávida. A novidade é que, nesse momento, muitas têm procurado o serviço público de saúde, apesar de ter um plano particular. E 46 batimentos cardíacos por minuto. O bebê está ótimo. Já a mãe, no 8º mês de gestação, aumenta a ansiedade? Com certeza, muito.
Ao se cadastrar no programa Mãe Paulistana da Prefeitura de São Paulo, a gestante recebe um cartão, onde é preenchido todos os dados sobre a evolução da gestação, como o tamanho do útero, pressão, peso da gestante, tipo de sangue. O pré-natal é fundamental para garantir o desenvolvimento saudável do bebê e da mãe. Frequência de atendimento no mínimo de uma vez por mês. Grávida do segundo filho, sem dinheiro para continuar pagando o plano de saúde, Aline entrou em desespero. Mas logo depois conta que ficou surpresa com o atendimento da rede pública. Prefiro agora, que agora é pelo SUS e as consultas são mais frequentes. Por conta do atendimento de baixa qualidade na rede conveniada, até mesmo gestantes que pagam plano de saúde têm recorrido ao SUS para fazer o pré-natal. Essa professora da USP, especialista em saúde materna, afirma que o pré-natal oferecido por alguns planos de saúde pode colocar em risco a vida da gestante e do bebê. O médico faz o pré-natal todinho, centrado na nutrição, sem nunca pôr a mão nessa mulher, sem nunca medir essa altura uterina, sem nunca examinar. Hoje tem muitos serviços conveniados em que é preferível ela ir para a rede pública, que ela é muito melhor assistida do que em alguns planos de saúde. Foi o que Lilian fez aos 5 meses de gestação, após ser mal atendida por 3 médicos do convênio. A primeira consulta eu fui surpreendida por ele, falando que ele não poderia me acompanhar até o final da gestação, não poderia fazer o meu parto, porque ele não queria se prender a nenhum paciente, porque ele queria viajar aos finais de semana. O pequeno Miguel completou 10 meses. Mesmo tendo plano de saúde, continua sendo atendido até hoje pela rede pública. Na reportagem de amanhã, a repórter Juliana Barleta vai mostrar por que a maioria dos médicos brasileiros escolhe a cesariana em vez do parto normal recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A seguir, governo sírio mantém reduto oposicionista sob ataque e você vai saber o que está em jogo no grupo de acesso das escolas de samba de São Paulo.